Olá, bem-vindos ao canal Presença Alienígena. A encantadora floresta amazônica e seus mistérios sempre nos fazem refletir sobre o que se passa naquela região do planeta. E muito se fala sobre a floresta amazônica, principalmente nestes últimos meses que novas descobertas têm gerado discussões acaloradas. Existem vários mistérios por baixo daquela gigante fechada cobertura vegetal. Muitos já desvendados, mas outros ainda fazem cientistas e especialistas coçarem a cabeça em busca de uma solução ou resposta. Neste vídeo, veremos 8 dessas misteriosas descobertas. Vem comigo e desvende esses mistérios. Ou pelo menos, tente. Número 1. Um rio fervente. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Chanaitinpinska, que significa fervido com o calor do sol, é um rio que fica na Amazônia peruana. O rio peruano fervente foi considerado lenda por muito tempo, mas hoje, graças ao geocentrista Andrés Rousseau, que descobriu ser real e que o calor de suas águas podem chegar a incríveis 97 graus, é considerado hoje o rio mais quente do mundo. Essa temperatura pode causar queimaduras de 3º grau e matar tudo que cai dentro do rio. Seu nome é dado porque durante as manhãs as águas do rio são frias, mas depois elas começam a esquentar, chegando perto do ponto de fervura. Mas durante a noite tornam a serem frias, com a temperatura de suas águas variando muito ao longo do seu percurso. Em algumas partes do rio, cair dentro dele é morte certa. O que poderia explicar essa temperatura são vulcões, mas na região não foi achado nenhum. Então, por que ele ferve tanto assim? A teoria seria que, quanto mais fundo da Terra, mais quente fica. Isto é chamado de gradiente geotérmico. As águas poderiam estar vindo das geleiras dos Andes e infiltrando-se na Terra e saindo para formar o rio fervente, depois de serem aquecidas pelo gradiente geotérmico. Número 2. Lugares realmente escuros. Apesar das imagens que vemos mostrando a Amazônia sempre exibirem um belo sol ensolarado, a verdade é que abaixo das copas das árvores, o sol não alcança muitos pontos da floresta. Isso faz com que esses pontos sejam extremamente escuros, atingidos apenas por 1% de toda a luz solar que incide sobre a floresta. Quando chove, por exemplo, a água pode levar mais de 10 minutos para chegar até certos pontos da vegetação densa. Número 3. O boto. Podem ser rosa, vermelho, malhado, branco, costa quadrada, cabeça de balde ou uiara. Mas, na verdade, são nomes comuns dados a 3 espécies de golfinhos fluviais que se distribuem nas bacias do Rio Amazonas e Solimões e nas subbacias boliviana e na bacia do Rio Araguaia. Em 2011, foi classificada pela União Internacional para a Conservação da Natureza na categoria de espécies com dados insuficientes, devido à incerteza em relação ao número total de população, a sua tendência e o impacto das ameaças. Trata-se de um animal repleto de mistérios e histórias. Uma das lendas diz que os botos se transformam em belíssimos homens ao entardecer, hipnotizando, seduzindo e engravidando mulheres. Lendas à parte, é realmente um animal muito bonito e raro. Número 4. Formiga Cabo-Verde. A formiga Paraponera cravata é muito conhecida por seu tamanho gigante para uma formiga e sua picada. Tem coloração avermelhada escura, com diversas semelhanças com as vespas. É conhecida também como formiga Cabo-Verde. Possui uma ferroada capaz de provocar uma dor aguda e insuportável, que muitos comparam com a dor de receber um tiro.
Por isso, ela é conhecida em inglês como bullet ant, ou formiga-bala. Quem diria que algo tão pequeno poderia causar tanta dor, não é mesmo? Número 5. Um fungo que pode nos ajudar a salvar o planeta. Um fungo encontrado na floresta amazônica tem o potencial de nos ajudar a resolver um problema delicado que vem prejudicando nosso planeta: o excesso de plástico. Conhecido pelo nome científico de Pestalothiopsis microspora, este fungo consegue digerir materiais plásticos à base de poliuretano. Ele pode ser cultivado mesmo sem a presença de oxigênio, o que o torna ainda mais relevante, já que ele poderia também ser utilizado para ajudar a reduzir o acúmulo de rejeitos plásticos nos oceanos. Muita, mas muita água mesmo. Maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados de extensão, a bacia amazônica não só é tida como a maior do nosso país, como também é considerada a maior do mundo, responsável por cerca de 1/5 do fluxo fluvial total do mundo, sendo que a água que flui pelos rios amazônicos equivale a 20% da água doce líquida da Terra. Por conta do seu tamanho, ela não está localizada apenas em território brasileiro e possui alguns de seus pontos em outras regiões. Seu maior rio, o Amazonas, em média tem uma largura próxima de 6 quilômetros e em seu ponto mais estreito, o chamado Estreito de Óbitos, 1,5 km, e com uma vazão de 209 mil metros cúbicos por segundo. Seus afluentes, Rio Negro e Rio Madeira, com 28 mil e 31 mil, respectivamente. Para se ter uma ideia, o Rio Nilo tem vazão de 2.830 mil litros por segundo. Como eu disse, é muita água. Casulo exposto. Essa espécie de larva da traça, conhecida como urudi, constrói um casulo nada convencional comparado a outros encontrados comumente na natureza. Por ser uma espécie rara, são poucos os estudos sobre o porquê deste diferente casulo, mas algumas teorias tentam explicar por que este casulo exposto. Essa estrutura serviria para proteger a larva de formigas sem exigir um investimento muito grande, isto é, um pouco trabalho para a proteção. Número 8. Teias completamente atípicas. Essas teias de um tipo de aranha formam minúsculas esferas que eram cercadas por uma espécie de cerca circular. O ser tão diferente deixou biólogos confusos quando foi descoberto, e alguns deram o palpite de ser um aracnídeo construtor, e desconcertados quando foi isolado e dele nasceu 2 filhotes da suposta criatura. Isso porque os sacos de ovos abrigavam apenas um indivíduo por vez, algo incomum entre os aracnídeos, que sempre têm vários filhotes por vez. Número 8. Erguido no meio da floresta amazônica, o Stonehenge da Amazônia. Este conjunto de grandes rochas fincadas no solo, conhecido por Stonehenge da Amazônia, está no Amapá e ainda é um mistério no meio da floresta, o que gera curiosidade e ainda o surgimento de lendas. Acredita-se que o megálito foi construído por indígenas há cerca de 1000 anos antes de Cristo, para observação astronômica ou também para rituais. Isto é, foram colocados ali bem antes do contato com europeus. Depois de descoberta, a comparação logo começou a ser feita com o famoso monumento megalítico na Inglaterra. E você, o que acha desses mistérios? Dê sua opinião, que é muito importante. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.